Bom, pessoal, voltamos a falar sobre sistemas lineares e dessa vez vamos aprender como discutir um sistema linear. Para isso eu trouxe dois exemplos e aí a gente vai analisá-los, tá bom? Primeiro exemplo, discuta em função de m o seguinte sistema linear. Antes de mais nada, né, por que o problema não propõe simplesmente que você resolva o sistema e sim discuta o sistema? Na realidade, esse é um sistema de duas equações e duas variáveis. Então, esse sistema está nas variáveis x e y. Mas perceba que aqui apareceu uma espécie de parâmetro, né? Um parâmetro m. Então, esse m não é uma variável a mais. É um número que a gente não sabe qual é. Então, por que eu não posso pedir para que você resolva esse sistema? Porque a solução depende de quem seja o m. E isso a gente não sabe. É por isso que o problema propõe para você discutir o sistema em função do m. Traduzindo, o que é que seria isso? É você classificar esse sistema de acordo com os possíveis valores de m. Classificar e dizer se ele é possível, impossível, caso ele seja possível, se ele é determinado ou indeterminado, enfim, é isso. Tá? Então vamos lá, vamos tentar discutir esse sistema em função do parâmetro m. Na realidade eu vou iniciar o problema como se eu fosse resolver mesmo, tá? Como eu tenho aqui duas equações e duas variáveis, eu vou tentar resolver, né? Se bem que isso não vai ser possível, eu vou discutir no final das contas, mas eu vou iniciar usando o método da substituição, que é algo que a gente já estudou inclusive, né? Então, eu vou pegar a equação aqui de baixo, x menos y igual a 1. Como eu estou fazendo pelo método da substituição, eu vou isolar uma variável para substituir na outra. Então, eu vou isolar o x. E aí, passando o y para o segundo membro, nós temos 1 mais y. Tá? Agora, eu vou pegar essa expressão e substituir na primeira equação. A primeira equação diz que 3x mais my é igual a 2. Então, 3 que multiplica x. Agora, quem é x? 1 mais y. Aqui nós temos que x é igual a 1 mais y. Então, 1 mais y mais my é igual a 2. Eu vou tentar descobrir quem é esse y. 3 vezes 1, 3, mais 3y, mais my igual a 2. Eu vou mandar esse 3 para lá, então nós temos que 3y mais my igual a 2 menos 3. E aí vou fazer o seguinte, ó, como eu quero apenas um valor y, aqui nesse primeiro membro eu vou colocar o y em evidência. Então nós temos 3 mais m, que multiplica y, né? Repetindo, eu coloquei o y em evidência, é igual a menos 1. Aí veja que eu tenho uma equação aqui que continua com esse m. E da mesma forma que um sistema linear, uma equação ela pode ser possível ou impossível, né? Possível quando tem solução, impossível quando não tem. E caso ela seja possível, pode ser determinada ou indeterminada, igualzinho a um sistema. Quando é que ela é possível determinada? Quando você encontra a solução única, tá, gente? Aqui nós temos equações de primeiro grau. E essa solução vai ser única se esse valor ele não for igual a zero. Tá? Então, portanto, esse sistema vai ser possível determinado se esse coeficiente aqui for diferente de zero. Então, se m mais 3 ou 3 mais m, tanto faz, for diferente de zero, né, ou seja, m diferente de menos 3, essa equação tem solução única e, portanto, o sistema será possível determinado. Tá? Isso é se esse valor for diferente de zero, consequentemente m diferente de menos 3. E aí nós temos um sistema possível determinado. Agora a pergunta, e se esse m fosse igual a menos 3? Tá? Se ele fosse igual a menos 3. Consequentemente, isso daqui seria igual a zero.
e aí nós teríamos a equação, caso o m caso o m seja igual a menos 3. Aí essa equação seria a seguinte, ó, 0y igual a menos 1. Ou seja, quem seria o valor de y? O número que multiplicado por 0 dê menos 1. Só que a gente sabe que qualquer número vezes 0 dá 0. Significa dizer que essa equação é impossível. Ela sendo impossível, consequentemente, o sistema também é. Tá? Então, sistema impossível. Agora, e se nós tivéssemos 0y igual a 0? Aqui nós tivemos 0y igual a menos 1. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: e se nós tivéssemos 0y igual a 0? Aí aqui seria um sistema possível indeterminado. Tá? Então, a solução final para esse problema é essa. Se m for diferente de menos 3, o sistema é possível determinado. E se ele for igual a menos 3, o sistema é impossível. Tá? E em que situação ele seria possível indeterminado? Nesse caso, em nenhuma situação. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: determine K de modo que o sistema abaixo admita solução única. Admitir solução única significa dizer que o sistema é possível determinado. Tá? Esse dará um pouquinho mais de trabalho, afinal de contas esse sistema tem 3 equações e 3 variáveis. As variáveis são x, y e z. E também está aparecendo um parâmetro k, né? Então, se eu pedisse para discutir, por exemplo, você teria que dizer para quais valores de k ele é possível determinado, é impossível, enfim, tudo isso. Mas nesse caso eu só quero determinar os possíveis valores de k para que isso aconteça. Beleza? Então, para quem está lembrado aí da regra de Cramer, que eu comentei recentemente aí no canal, né? Tem vídeos falando sobre isso. Eu vou representar esse sistema matricialmente, né? O que a gente chama de representação matricial no sistema. Então, nós temos aqui K, 2, menos 1, são os coeficientes, 1, menos 3 e 1, né? Um x menos 3y mais um z, 1, 2, ou melhor, 2 não, desculpa. Aqui as variáveis são x, y e z. Como o y não está aparecendo, aqui é 0. E o coeficiente do z aqui é 2. Então, nós temos aqui essa matriz, vezes a matriz incógnita, que tem as variáveis x, y e z. E aqui os termos independentes, né? Que são 0, 0 e 2. Essa é a representação matricial desse sistema. E nós já vimos lá, quando estudamos a regra de Cramer, que o sistema é possível determinado quando o determinante dessa matriz for diferente de 0. Então, para a gente resolver esse sistema, basta garantir que o determinante dessa matriz não seja nulo. Então, nós temos K, 2 menos 1, 1 menos 3 e 1, 1, 0 e 2. Como geralmente eu uso a regra de Sarrus, a gente repete as duas primeiras colunas. 2 menos 3 e 0. E eu preciso garantir que isso seja diferente de 0. Tá? Se ele for 0, ou vai ser possível indeterminado ou vai ser impossível. Tá? Vamos resolver. Aqui dá menos 6k. Aqui dá 2, né? Mais 2. Aqui dá 0, não preciso sequer escrever. Aqui, voltando agora, né? Aqui dá 4, como está voltando eu escrevo menos 4. Aqui dá 0, não preciso escrever nada. E aqui o produto dá 3, como está voltando, menos 3. Isso tem que ser diferente de 0. Então, nós temos menos 6k, diferente. Já vou fazer as contas aqui, ó. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 menos 3 é menos 5. Como está indo para o segundo membro, vai 5. Mudando os sinais, né? Então, 6k é diferente de menos 5. E, finalmente, k é diferente de menos 5 sextos. Então, para que esse sistema tenha solução única, né? ou seja, se trate de um sistema possível determinado, basta que o k seja menos 5 sextos.
Beleza? Então eu vou até deixar como exercício para vocês discutir esse sistema por completo. Aí para isso a sugestão que eu dou é utilize a regra de Cramer por completo. Beleza? Espero que tenham entendido. Até mais!